13 Vidas, o resgate. Lembra daquele caso onde um time de futebol de crianças ficou preso numa caverna e a caverna inundou e eles não conseguiram sair? Pois é, virou um filme. Bora pra sinopse do IMDb. We do nothing, we'll be bringing them out dead for sure. So you are expecting casualties? Yes, I expect casualties. Uma missão de resgate é organizada na Tailândia, onde um grupo de crianças e seu treinador de futebol ficam presos em um sistema de cavernas subterrâneas que estão inundando. Okay, we can make it. Antes de começar o vídeo, aquele aviso chato rapidinho, tô querendo chegar a 1000 inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Obrigadão, valeu! Algumas histórias reais são tão boas e emocionantes que é só roteirizar e filmar. É o caso aqui em 13 Vidas o Resgate. Lembra daquele caso? Teve um grupo de... uma escolinha de futebol que estava numa caverna na Tailândia e choveu e inundou a caverna e eles ficaram presos lá durante semanas. E a mídia do mundo inteiro falou durante muito tempo sobre o caso. Era um resgate complicado, envolveu gente de vários países. Lembra disso? A direção coube a Ron Howard, que me lembrou outro filme dele, que foi Apollo 13, que era outra história também real e também emocionante, que era só roteirizar e filmar. Eu lembro na época do Apollo 13 que o Ron Howard recebeu uma crítica que tinha alguns momentos que eram dramáticos demais, que era tipo você focar no drama da família, e isso ficou um pouco forçado. Dessa vez ele acertou o tom. Pequeno parênteses, lembrei de outro filme do Ron Howard, também baseado numa história real, que foi Rush, No Limite da Emoção, que conta o campeonato de Fórmula 1 de 1976, a briga entre o Niki Lauda e o James Hunt. Quando eu vi esse filme no cinema, eu não lembrava, eu lembrava que tinha o problema lá do Niki Lauda, lembrava do acidente dele, mas eu não, em 76 eu não acompanhava a Fórmula 1, eu não lembrava quem era o campeão. Isso foi legal pra mim, porque eu vi o filme e eu não sabia quem ia ganhar e o fim foi emocionante. E eu tô aqui falando de outro filme e vamos voltar pra falar do 13 Vidas. Eu preciso admitir que eu não vi o documentário The Rescue, que é um documentário que foi lançado ano passado que conta exatamente essa história, só que é documentário mostrando os mergulhadores, mostrando as crianças, mostrando as pessoas envolvidas. Eu não me lembro de muitos detalhes dessa história, mas pelo que eu me lembro, não tem muita coisa diferente no filme do que aconteceu na vida real. Eu li uma crítica que dizia que o filme ignorou certos conflitos políticos na época, só que eu acho que foi uma decisão acertada de deixar isso pra lá, porque o filme tem quase 2 horas e meia, e o filme é só focado no resgate e no ponto de vista dos mergulhadores, como é que eles vão fazer para fazer esse resgate. De repente, se tivesse que mostrar outros ângulos, outras histórias, talvez o filme ficasse um pouco longo demais. Aliás, os dois mergulhadores principais, Rick Stanton e John Volantan, eles participaram da produção do filme como consultores. O Rick Stanton falou que era difícil como aparece no filme, era aquilo mesmo, era um troço que era complicado. Os caras percorreram um trecho de 2,5 km e levavam 7 horas para fazer isso. E ele falou que a única coisa que não está certa no filme é que a água era muito mais barrenta. Você no filme você precisa ter uma água um pouco mais clara, porque senão você não vai ver nada. Mas ele falou que na real você não via nada, você botava a mão na frente e você não via a sua mão na frente porque era só barro. E aí eu fico pensando como deve ter sido difícil para filmar isso. Eles construíram um set enorme, no galpão do tamanho de um hangar, onde tinham 2 tanques do tamanho de piscinas olímpicas, onde eles construíam as cavernas e os atores que estavam mergulhando, eles treinavam naquele percurso das cavernas, aí filmavam, enquanto eles estavam treinando, estavam construindo na outra piscina, estavam construindo o outro sistema de cavernas, e o sistema posterior era mais complicado que o anterior, porque conforme os atores iam passando de um para o outro, eles iam evoluindo. O Viggo Mortensen falou que se eles começassem direto pela sessão 5, eles não iam conseguir. Eles tinham que começar pelo mais fácil e ir ficando cada vez mais complicado. Já que eu falei do Viggo Mortensen, hora de falar do elenco. Colin Farrell e Viggo Mortensen estão muito bem. Eu não me lembro dos sotaques deles serem tão fortes. Eu acredito que eles não têm sotaque tão forte assim. O sotaque foi do personagem e não do filme. Eles estão muito bem como os mergulhadores principais. Além deles, os outros mergulhadores são Joel Edgerton, Tom Bateman e Paul Gleason. E já que eu falei dos sotaques, tem uma coisa que eu gostei, que foi ver o povo tailandês falando em tailandês. Porque uma coisa que acontecia no cinema de décadas atrás, no cinema de Hollywood, é que tudo era em inglês. Porque o americano quer ver o filme em inglês. Só que não, as pessoas lá não falavam inglês. Algumas pessoas falavam inglês porque tinham que se comunicar com os gringos que estavam lá. Mas quando tem diálogos, quando tem só tailandês em cena, eles só falam em tailandês. Ok, isso não é exatamente novidade, a gente tem isso em vários outros filmes, mas eu gostei disso. Eu não vou falar do final do filme, mas eu acredito que boa parte do público desse filme vai lembrar de como a história terminou.
Mas mesmo sabendo o resultado final, é legal ver como o Ron Howard conseguiu entregar um resultado tenso e emocionante. O filme está em cartaz na Amazon Prime. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Se você gosta do meu conteúdo, eu te peço 2 favores. Se inscreve se você não é inscrito, compartilhe com seus amigos. Você viu esse filme, curtiu, viu o documentário? Escreve aqui embaixo que a gente troca uma ideia. Em breve nos vemos de novo. Valeu!